Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Você já se perguntou se está realmente livre ou apenas confortável dentro de um sistema que nunca nem te pediu permissão? E ainda que tivesse pedido, já notou que quando o conforto é suficiente, a própria liberdade deixa de ser uma prioridade? O controle mais eficiente não é aquele que oprime, é o que convence você de que não há alternativa. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema, ou a Matrix. E a base cultural para o vídeo de hoje é o próprio filme Matrix, de 1999. Lembre-se muito bem disso, 1999. O filme Matrix não fala sobre robôs. Ele fala sobre um sistema invisível que molda o pensamento, o comportamento e até os desejos das pessoas. E faz isso sem que elas percebam. E se eu te dissesse que você está vivendo em uma Matrix, sem cabos, sem máquinas, tudo isso sem perceber? Hoje eu quero te mostrar como o filme Matrix explica perfeitamente o mundo real. E o que é a Matrix no filme? No filme, a Matrix é um sistema feito para manter as pessoas ocupadas, distraídas e obedientes. As pessoas trabalham, consomem e repetem rotinas, acreditando que estão livres. Mas tudo aquilo foi projetado para que elas nunca questionem nada. A prisão, ela não tem grades, ela está na mente. E já falamos disso no nosso vídeo anterior. E no mundo real, a Matrix não é feita de códigos verdes que nem no filme. Ela é feita de ideias. A educação, por exemplo, que ensina a obedecer e não a pensar. A cultura do consumo constante, o medo social de discordar, a dependência da aprovação e o trabalho sem propósito, apenas por sobrevivência. O sistema, ele não quer pessoas más. Ele quer que as pessoas sejam previsíveis. Então aqui vamos falar do personagem Morpheus. No Brasil é conhecido como Morpheus, em inglês se pronuncia Morpheus. Quando ele acorda alguém, quando ele vai despertar alguém, ele já avisa antes que a verdade dói. A maioria das pessoas não quer ser libertada. Alguns, diria eu, a maioria das pessoas estão tão dependentes do sistema que seriam capazes de lutar para defendê-lo. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Pessoas que atacam quando você questiona, zombam quem foge do padrão. Elas têm medo de perder esse conforto. Uma cena icônica do filme Matrix, da pílula vermelha e a pílula azul, na vida real, tomar a pílula vermelha não é largar tudo e ir morar no meio do mato, mas é começar a pensar por conta própria. Questionar narrativas prontas, buscar conhecimento fora do senso comum, desenvolver senso crítico e não terceirizar a sua própria consciência. Matrix não é um lugar. A Matrix é um estado mental. A pergunta não é se a Matrix existe. A pergunta é: você está confortável demais para querer sair? Agora eu vou dar um pequeno resumo do filme, caso você ainda não tenha assistido, e não terão spoilers muito importantes. Em resumo, o filme começa com Thomas Anderson, que se autodenomina Neo na internet, e existe algo que o persegue constantemente, que é a sensação de que o mundo não faz sentido. Ele trabalha, volta para casa, dorme, acorda, repete a rotina. Mas ele sente que tem algo de errado, algo invisível, algo que ele não pode nomear.
Ele é um programador nos anos 90, o que é uma coisa absurda para a época. Ele trabalha numa empresa grande de tecnologia. Então ele tem duas vidas. Ele tem a vida normal, que ele vai pro emprego dele naquela empresa, e à noite ele trabalha no submundo da internet vendendo programas de hackear sistemas. E ele vive uma inquietação. Essa inquietação é o ponto de partida do filme. O Neo, ele está em uma espécie de desconforto existencial. Ele começa a buscar respostas e ele acaba sendo contatado por um grupo clandestino liderado por Morpheus. E Morpheus é um cara que diz conhecer tudo sobre a realidade e o mundo. E aí que vem a alusão da pílula azul e a pílula vermelha. O Morpheus oferece pro Neo a pílula vermelha para saber da verdade, e a pílula azul, se ele escolher a pílula azul, ele vai acordar na cama dele, vai trabalhar e vai viver a vida como ele conhecia normalmente. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. E Neo, ele escolhe a pílula vermelha, ele escolhe a verdade, ele escolhe conhecer a verdade. E aí ele descobre o mais assustador, que é que o mundo que ele conhecia não realmente existe. As pessoas no mundo vivem presas numa simulação chamada Matrix, que é criada por máquinas que usam os seres humanos como fonte de energia. E no filme explica bem como que os seres humanos são usados como fonte de energia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25.000 BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. As pessoas não estão acorrentadas por correntes físicas, mas por ilusões mentais. Elas trabalham, consomem, se relacionam, envelhecem e nunca percebem que estavam em uma prisão. A Matrix funciona porque ela é confortável. Ela oferece rotina, previsibilidade e sentido, mas é um sentido artificial. E aqueles que despertam para o sistema, eles descobrem algo ainda mais assustador, que a maioria das pessoas não quer ser libertada. Muitas estão tão adaptadas ao sistema que lutam para defendê-lo sem perceber. O sistema, ele reage sempre que alguém tenta romper essa ilusão. E é aí que surgem os agentes. Tenente. Figuras que representam a ordem, o controle e a manutenção da Matrix, ou do sistema. Eles não são vilões no sentido clássico. Eles são a própria lógica do sistema agindo para se preservar. Neo, então, passa por um processo de aprendizado. Ele aprende que as regras do mundo não são naturais, mas são impostas. Aquilo que parecia ser impossível passa a ser possível quando a mente deixa de obedecer cegamente. Então, qual é a ideia central e filosófica aqui? Desde a Grécia Antiga, os filósofos já nos alertavam. A maioria das pessoas vivem em uma realidade falsa, construída por outros. E o filme Matrix só traduziu isso em uma linguagem moderna. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Então eu tenho que fazer aqui uma menção à caverna de Platão. Platão descreve pessoas que estão acorrentadas dentro de uma caverna que passam a enxergar imagens de sombras na parede da caverna. E a pessoa que sai dessas correntes, sai da caverna e vê a luz pela primeira vez, primeiro que a luz dói
E segundo, que ele não tem aceitação das pessoas que estão lá dentro da caverna acorrentadas, vendo imagens por meio de sombras na parede. Mas, na minha opinião, para conectar com esse filme, a menção filosófica mais interessante é de René Descartes. Descartes fala sobre a dúvida radical. E se tudo que você percebe for uma ilusão? Descartes questiona: nossos sentidos podem nos enganar e a realidade pode ser manipulada. A dúvida radical ou hiperbólica é um conceito central na filosofia de René Descartes, que consiste em questionar e suspender o juízo sobre todas as crenças e conhecimentos, inclusive os dos sentidos e da tradição, para encontrar uma realidade absoluta e inabalável, resultando na certeza de que penso, logo existo. Você provavelmente já ouviu essa frase. É uma espécie de ceticismo proposital que visa reconstruir o saber sobre bases sólidas, eliminando tudo que for incerto. E a Matrix é a dúvida cartesiana levada ao extremo. Então, René Descartes, ele não começa tentando provar que o mundo existe. Ele começa justamente pelo oposto. Ele diz: do que eu posso ter total certeza de que é real? Para isso, ele propõe a dúvida metódica. Ou seja, Descartes decide: vou duvidar de tudo que possa ser enganoso. Ele questiona os sentidos, que podem nos enganar, questiona o corpo, que pode ser uma ilusão, e o mundo, que pode não existir. Você alguma vez já teve um sonho tão real que só percebeu que era um sonho depois que você acordou? Se os sonhos parecem reais, como saber que agora nós não estamos sonhando? Então, depois de duvidar de tudo, Descartes encontra algo que é indestrutível. Se eu estou sendo enganado, então alguém está sendo enganado, no caso eu. Portanto, penso, logo existo. A frase que mencionamos anteriormente. Então, o sistema ele pode controlar o mundo, mas ele não pode apagar o fato de que você é capaz de pensar. O pensamento é o primeiro ato de liberdade. Então Descartes diz: confie apenas naquilo que resiste à dúvida. O sistema não teme pessoas fortes. Ele teme pessoas que pensam. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Gostaria de pedir que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Ainda tem muito conteúdo para ver. Aqui nós vamos falar de filmes, livros e séries que possam te ajudar a te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado.